vai aparecer, né? Encerrar vídeo. Tá. Agora era para estar aparecendo. Minha sala está aparecendo uma confusão entre como cadê isso. Deu certo agora? Pelo Face. A transmissão pelo Face, porque aí a transmissão pelo Face não apareceu, ela disse. Apareceu. Oi, Vivinha! Ó, se a Vivinha quiser ver melhor. Ah, ela tá curtida, que linda! Ainda tá dando. Ó, estão comentando. Ó, Arce Erwin Varkantin. O Erwin! Que... Ok. Calma, deixa eu ver. A gente está fazendo a transmissão pelo Face, porque infelizmente o YouTube ainda não consegui fazer a transmissão pelo YouTube. E hoje eu estou bem social, né, de bermuda, camiseta, não deu tempo de... Beleza. A gente está, então, continuando a aula de introdução ao Pentateuco. A gente está vendo o significado, né, pelo material do Instituto Hoffman. A gente usa o Instituto Hoffman, livro do Pentateuco. Então, a gente está vendo agora o significado da palavra Pentateuco, vem do grego, né, da Septuaginta, do significado é pente, 5, e teukos, volume ou livros. Então, seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os mesmos 5 livros que tem também na Bíblia hebraica, na Torá. Continuando então, por volta do século IV a.C., muitos escritos começaram a surgir, gerando uma grande confusão sobre quais livros teriam autoridade divina ou não, sendo que os únicos livros indubitavelmente reconhecidos nessa época era o da Torá. Então, a Torá foi um dos livros que não se questionou de sua autoridade divina ou não. Então, é um livro amplamente aceito aí, não houve dúvidas em relação a isso. A partir do século II, antes de Cristo, o cânon do Antigo Testamento começa a tomar mais forma e surge a divisão tríplice do mesmo. É possível observar isso no prólogo do livro apócrifo de Sirácida, que faz uma referência à lei, profetas e os escritos que se seguiram. Então, na verdade, a Bíblia judaica, que é o Antigo Testamento nosso, ela não tem a mesma divisão que a nossa Bíblia. Ela tem os mesmos livros, não tem livros a mais nem livros a menos, certo? Somente existe uma mudança no Velho Testamento da Bíblia católica, certo? Porque o livro religioso judaico, que é o livro, né, oficial da fé judaica, ele não tem os livros apócrifos. A Bíblia católica tem os livros apócrifos. Já a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, ela também não tem os livros apócrifos, porque o próprio povo judeu não os reconhecia como sendo inspirados por Deus. Então, por isso que também nós não os temos. Para quando vai comprar uma Bíblia, professor, é isso que a católica tu pede, específica? Eu nunca me ative assim, comprar uma Bíblia se tem os livros que a católica tem ou não. Se você for numa livraria católica, você vai comprar os livros, que vai vir a Bíblia católica, porque ela vai ter os 7 livros a mais. Você não precisa pedir ou não pedir, depende de onde você vai comprar. Na livraria evangélica, você vai encontrar a Bíblia evangélica. Numa livraria católica, você vai comprar a Bíblia. E a Bíblia na livraria católica vai vir com 7 livros a mais. Essa é a diferença. Você não precisa pedir ou não. Só se você for, de repente, por exemplo, numa livraria secular, né? Aí você chegando lá, vou querer uma Bíblia. Tá, que tipo de Bíblia você vai querer? Aí depende. Na sebo, meu, né? Você chega lá, tem 2 tipos. Sim. Já comprei lá. Então, continuando. Então, a forma dessa divisão dentro dos judeus são os livros da lei, que são os nossos 5 primeiros livros da Bíblia. Tem os profetas e os escritos. Por exemplo, para eles, Samuel
já é profeta também, né? E para nós já é um livro histórico. Nós temos uma outra divisão, né? Que são o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, que são profetas maiores e menores. E ele já tem uma outra divisão. Mas são os mesmos livros, mas só na ordem também, uma ordem diferente, mas são os mesmos livros. Ele está falando do Antigo Testamento em geral, né? Não só do Pentateuco. Livro, Antigo Testamento geral. Aqui é só uma introdução, então está falando de uma forma genérica. Essa divisão tríplice do Antigo Testamento mantém-se até hoje nas Bíblias hebraicas. E são as partes Torá, Lei, Neviim, que são os profetas, e Ketubim, que são os escritos. Quanto ao conteúdo do Pentateuco, este se propõe a ser uma narrativa que vai desde a criação do mundo, queda do homem, aliança com Abraão, escravidão no Egito e libertação do povo sob a liderança de Moisés até a sua morte. Mas, além da narrativa, também compõe o conteúdo, leis, poesias e genealogias. Então, a gente vai ter de tudo. No Pentateuco, a gente vai ter orientações históricas, né, fatos históricos. Outros são poesias, cântico, né, vai ter um pouco de poesia, cânticos e tudo mais. Vai ter leis, bastante leis que Deus colocou para o povo. Então, vai ter de tudo um pouquinho aí no Pentateuco. Como se dá um nome para aquela... Algumas Bíblias têm a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento, aquelas, acho que 2 ou 3 folhas em branco, que simboliza parece que o silêncio de Deus. O silêncio. São os 400 anos de silêncio. Chama-se período interbíblico. Interbíblico porque fica entre o Antigo e o Novo Testamento. São em torno de 400 anos de silêncio de Deus. Às vezes ela é representada por 4 folhas brancas, né? Que não foi nada escrito, inspirado por Deus. Não é que não foi nada escrito. Houve escritos. E aí entra a Bíblia Católica, que ela tem o quê? Os Macabeus, na primeira e segunda Macabeus, tem Tobias, tem Judite. São escritos que são feitos neste período. Se você for ler Macabeus, ele vai contar um pouquinho da história desse período. Tá? Para eles, naquela época, quando Deus se calou. Isso, justo. São pessoas também não reconhecidas pelo próprio povo judeu como profeta de Deus. Eram judeus, relata um pouco da história judaica naquele período, mas não é algo que seja, digamos assim, palavra de Deus. Como se fossem profetas de Deus profetizando em nome de Deus. Continuando então, a autoria do Pentateuco. A gente está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? De Gênesis a Deuteronômio. A autoria do Pentateuco é desconhecida, pois em nenhum dos 5 livros é revelado o seu autor. E não era comum, nos tempos passados, a preocupação em o autor se identificar. Então, em primeiro lugar, não existe lá em nenhum lugar, eu, Moisés, pela ordem de Deus, estou relatando os fatos que comigo ocorreram. Né? Mas, em vários momentos, né, tem a primeira pessoa e a gente pode ver que Moisés é um dos autores. Né? Um dos autores não, é o grande autor do Pentateuco. Assim, mas aqui na minha, por exemplo, que eu estudo, fala que tradicionalmente, Números, por exemplo, atribui-se o autor a Moisés. Uhum. Então, isso é o quê? Deduções de que poderia ter sido Moisés, já que não tem um autor específico? A gente já vai chegar nisso. Então, existem 2 grandes vertentes aí da teologia de quem teria escrito o Pentateuco. Aqueles que defendem tradicional autoria mosaica, citam passagens de dentro do Pentateuco, como Êxodo 17:14. Vamos abrir algumas passagens aí, por favor? Se poderia abrir, Joyce, por favor, Êxodo 17:14, Tabeia, Êxodo 24:4. Aqui, Números 33:2. E Osni, Deuteronômio 31:9 e 22. Deuteronômio 21. Deuteronômio 31, 9 e 22. Joyce, poderia ler? Depois o Senhor disse a Moisés:
Escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Então, Deus mandando que Moisés escreva, certo? Então, ele escreveu algo, né? Ó, mande que escreva que os amalequitas nunca mais se reerguerão, alguma coisa assim, né? Diz ali. Que eles sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Né? Então, Deus mandando escreve, os amalequitas serão esquecidos por todos os dias debaixo do céu. Era para ele escrever isso, mas ele relata todo o acontecimento, desde Deus falando com ele para ele escrever. Interessante, né? Tá bem? 24:4. Só um pouquinho. Deuteronômio. 24:4. Deuteronômio? Não, Êxodo 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Então, ele escreveu todas as leis que havia sido mandado que ele escrevesse. Então, talvez ele não escreveu aquilo que está escrito ali, ó. Moisés, se vê estranho, né? Moisés dizer, ó, e Moisés escreveu. E Moisés escreveu todas as leis. Não, eu escrevi todas as leis. Mas era uma cultura da época, né? Tanto que os autores lá depois do Novo Testamento, eles, tipo Mateus, ele não refere a si mesmo em primeira pessoa. Sim. Às vezes o sujeito ele é oculto, no caso, né? Ele mantém obviamente a terceira pessoa, coisa assim. Mas também, alguns autores, eles colocam, né? Às vezes, com a experiência deles, também colocam a primeira pessoa. Não é regra isso. As leis foi por Moisés, né, dada, mas o restante, porque tem coisa também aqui que está escrito na lei, né, que é complemento. Daqui a pouco a gente vai ver que tem aí algumas pessoas escrevendo sobre Moisés. Só continuando ainda, o texto de Números 33:2. Acho que era isso, né? E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme mandado no Senhor, e estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Então ele anotou as suas jornadas e as suas saídas, e estas são as suas jornadas e saídas. E aí agora vai escrever isso. Então parece que é alguém, Moisés escreveu. E agora alguém pegou aquele documento que Moisés escreveu, e ele explica, ó. Moisés anotou as entradas e saídas assim como Deus orientou, e estas são. Daí ele começa, o que ele escreveu aqui. Daí agora ele começa a copiar aquilo que Moisés tinha escrito. Certo? Então talvez este documento que nós temos em mãos, que é a Bíblia, talvez não foi este documento que foi Moisés que escreveu, mas este documento que nós temos escrito está embasado naquilo que Moisés escreveu. Né? Pode ter sido feito dessa forma. Essa é a ideia. Como se fosse um escrito histórico com comentários do escriba? Mais ou menos isso. Alguém pegou o que Moisés escreveu e foi montando o texto. É como se fosse um trabalho científico, né? Que você vai pegando autores, né? E ele, no caso, pegando o autor, né? E vai montando o trabalho científico dele, baseado sempre com os documentos originais, no caso. Né? Continuando, o último texto agora, por favor, Osni. Moisés. Deuteronômio 31:9 e 22. E Moisés escreveu esta lei e a deu ao sacerdote, filho de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. 22. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Então, foi um cântico que ele escreveu e ele ensinou esse cântico. Então, alguém relata. E daí, depois, agora vai vir o cântico, certo? Aí, agora vai vir o cântico escrito. Isso. Então, já é literatura poética isso, não? O cântico já é poesia, no caso, que foi inserida dentro desse contexto
Mas então, alguém está escrevendo daquilo que Moisés havia escrito. Certo? Entendemos isso? No 24 diz assim, ó, e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar. Num livro, Num livro. né? Até que acabasse. E aí, então, o cara que está escrevendo isso está baseado no livro que Moisés escreveu. Então, na verdade, assim, Moisés, vamos dizer, ele foi o autor, mas, na verdade, quem acabou escrevendo sobre isso é alguém que leu os escritos de Moisés e passou, juntou, passou para... Bem provável, uma das afirmações é essa. Moisés escreveu. Mas o que então, foi para a Bíblia mesmo foi algo que alguém composto daquilo que foi escrito por Moisés. Talvez até bem depois, né? Bem provável que seja... alguns colocam ali como sendo talvez Josué ou algum dos sacerdotes posteriores, né, que pegaram esses documentos, todos os documentos que Moisés escreveu foram compilados, foram juntados e foram organizados. Então, o que nós temos é uma organização de tudo aquilo que Moisés havia escrito. Mais ou menos isso. Ok, então, mas Moisés, a gente pode ver aqui vários momentos, sempre citando quem é o autor. Moisés. Sempre se referindo a Moisés que escreveu. Moisés escreveu. Se ele está escrevendo, mas é baseado naquilo que... Né, ou até copiando, né? Ó, cântico, que cântico? E aí vem o cântico. O próprio cântico que havia sido escrito por Moisés. Então, são as próprias palavras de Moisés que estão relatadas ali. A segunda forma de se entender, né, a autoria do livro do Pentateuco, vamos lá, pula 1, 2, 3. No quarto parágrafo, depois desse, outros estudiosos defendem a ideia de que o Pentateuco não teria sido completamente escrito por Moisés. Desculpa, esses relatos aqui como se Moisés tivesse escrito todo o Pentateuco. Agora, essa outra teoria aqui, ele diz que não tudo foi escrito por Moisés. Ou seja, existiria um manuscrito mosaico primitivo, o qual teria sido editado e desenvolvido no decorrer dos anos, tomando a sua forma final somente na época de Esdras. Então, de que Moisés teria escrito, sim, aquilo que eu acabei de falar, mas foi compilado. Alguns creem que não, tudo foi Moisés que escreveu. Outros já dizem, não, Moisés escreveu, mas alguém sentou e organizou aquilo que ele escreveu. Eu, sinceramente, sou mais favorável à segunda interpretação. Porque a primeira, a gente vai ter algumas dificuldades, alguns escritos, né, dentro do Pentateuco, falando sobre a morte de Moisés, inclusive, que só se ele falasse profeticamente, mas a forma de escrever não é de uma forma profética, né? Dá para ver que é algo mais que eles procuravam o corpo dele, não encontraram o corpo e tal, porque, enfim, né? Tem toda uma trama ali que a gente pode ver que a forma de relatar aquilo não foi de uma forma profética, né? Que vocês vão procurar no corpo, mas não vão encontrar e tal, como se já fosse um fato ocorrido, né? Ok? Tranquilo em relação a isso? Isso não aumenta nem diminui a autoridade dele. E se não foi tudo Moisés que escreveu, mas foi alguém que compilou aquilo. Gente, Jesus citou Gênesis. Não foi baseado no que ele escreveu. Ele deu o início. Para mim, toda a charada tira-se toda e qualquer dúvida em uma questão só. Jesus usa o Pentateuco? Jesus usa como exemplo alguma coisa que está no Pentateuco? Da lei, para não vir para polir a lei. Jesus sempre fala, né? Eu não vim para revogar a lei. Ele fala da lei de Moisés. Ou Jesus fala da lei de Josué. Não, ele fala da lei de Moisés. Jesus dá autoridade para o Pentateuco? Não. Quem sou eu para duvidar da autoridade? Se Jesus deu autoridade para o Pentateuco, eu vou questionar a autoridade do Pentateuco? Eu sou maluco. Na verdade, o que Jesus veio foi simplificar. Porque muitos falavam que é muita lei, muita coisa.
Então tá bom, então vamos resumir. Já que vocês querem, então vamos resumir. A questão é que algumas teologias ficam questionando coisas, desculpa essa forma de falar, mas é isso. Ficam questionando coisas que não deveriam ser questionadas. Por quê? Jesus deu aval. Ele falou, até Jesus usa, né, que nos últimos dias serão como os dias de Noé, certo? Noé está escrito, onde é que está a história de Noé? Em Gênesis, muito bem. Jesus toma aquele fato como uma parábola, só que tipo que a história de Noé é somente uma parábola, uma paráfrase, ou é um fato? É um fato. Jesus interpreta como a história de Noé sendo um fato, tá? Está relatado no Pentateuco, ok? E hoje em dia, mas isso aqui não era, na verdade, bem fato, né? Isso, na verdade, é uma parábola, né? Ele queria... Não, gente, não é. Como é que Jesus interpretava? Quem sou eu, então, para questionar a interpretação de Jesus? Então, a gente tem que colocar alguns... Porque se você começar a questionar, gente, você não vai ter resposta. Às vezes, a gente tem que simplificar, olhar para Jesus, porque, para mim, a autoridade final de interpretação da palavra é Jesus. Como é que ele interpretou? Ele pegou literal, né? Então, quem sou eu para agora questionar a interpretação de Jesus? Ok. E então, quando ele ensina lá no templo, ele ensina o Pentateuco, né, pastor? Ele ensina usando a Torá e os profetas, né? Então, ele sempre está baseado no nosso Antigo Testamento, não é mais a lei judaica e todos os livros judaicos, na verdade, né? Então, a lei e os profetas, para ele, a lei e os profetas sempre se mencionam dessa forma no Novo Testamento, a lei e os profetas, justamente se refere ao Antigo Testamento nosso. E ele usa, hoje se cumpriu, né, aquilo que já foi predito, né? Em Lucas, capítulo 4, quando ele está justamente na sinagoga ou está no templo? Está ensinando, e ele diz, hoje se cumpriu aquilo que foi dito, né? Que o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus está sobre mim para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos e tudo mais. Hoje se cumpriu. Isso não está nem no Pentateuco, né? Isso está lá, se não me engano, em Isaías. Então, é um texto de um profeta. Uhum. E Jesus interpreta ele literal. Ok. Sim. Voltando para o nosso estudo aqui. Então, sobre a autoria de se foi Moisés, se não foi Moisés, se foi Esdras, se foi... sei lá quem foi. Mas o que eu sei é uma coisa. Isso não aumenta nem diminui a autoridade do que foi escrito. Certo? Porque nós vemos tanto Jesus quanto os outros autores do Novo Testamento. Gente, todo o Antigo Testamento, que vem depois da lei, se referem à lei como sendo a lei de Moisés. Tá? Então, todos os profetas que profetizavam ficavam mencionando, gente, vocês se afastaram da lei, vocês não estão praticando a lei. E todos eles se referiam como sendo a lei a base de todo o entendimento de Deus no Antigo Testamento. É como se fosse pegar, por exemplo, a vida de Jesus, os evangelhos, para o Novo Testamento. Só tem Novo Testamento por causa do evangelho de Jesus. Se não tivéssemos o evangelho de Jesus, se nós não tivéssemos a vida de Jesus, não teríamos as cartas, não teríamos o Novo Testamento. Assim é o Antigo Testamento para com a lei, o Pentateuco. O Pentateuco ele vai dar toda a base teológica do Antigo Testamento. Daqui a pouco, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre o papel de Moisés. Eu vou voltar nessa discussão de Moisés, porque ele é o teólogo do Antigo Testamento. Se tem um teólogo no Antigo Testamento, é Moisés. E ele que foi ensinado em todas as letras no Egito, né? Ou seja, os demais não podemos dizer que tinham conhecimento da escrita, mas os né? Justamente. Ele foi o... Ele era intelectual, né? Sim, ele foi ensinado dentro da corte de Faraó. Então, naquela época, se havia algum polo de conhecimento, era o Egito e era justamente a cultura dentro de Faraó.
Havia um outro grande polo de conhecimento científico naquela época, que era a Mesopotâmia. Né? A Mesopotâmia, Babilônia e toda aquela região ali, eram dois grandes polos de conhecimento científico naquela época. Né? Era a Mesopotâmia e o Egito. E sempre os dois lutando e vendo, assim, tentando ampliar o seu governo e a sua influência. Mas haviam rotas de comércio que vinham e iam de um ponto para o outro. Inclusive, eles sempre passavam pelo território de Canaã, né? Os cananeus. Eles sempre passavam e aí eles até se aproveitavam daquela rota de comércio para cobrar impostos, para cobrar um pedágio, né? Então, mas eles sempre estavam em ligação, esses dois polos. Mas Moisés foi educado, então, em toda a cultura de Faraó, egípcia. O que é isso aqui, os textos de Qumran? Qumran, certo. São rolos, eles chamados também de rolos do Mar Morto. Tá? Nós vimos naquele livro. Isso. Introdução bíblica. Introdução bíblica. Foi Nós falado um pouquinho vimos sobre isso, eles. Foram encontrados em Uma caverna? 1968, 1900. Calma. Você está falando do século II a.C. Eles foram enterrados no século II a.C., né? Eles foram enterrados no século II. Foi preservado. E foram descobertos depois. Até o século I depois de Cristo. Entre esse tempo. Já falo para vocês. PT Qumran, né? Rolos do Mar Morto. Fragmentos. 1947. Foram encontrados em 1947 por um jovem pastor, tá, que estava pastoreando as ovelhas dele. Viu lá uma gruta, viu lá um buraco na rocha, tá com uma pedra lá para dentro, né? Tinha uma ovelha, parece que tinha se perdido, sei lá o que for. E aí, quando foi ouvir, a pedra batendo numa coisa oca, né? E quebrando um dos vasos. E aí, então, foram tirando aqueles fragmentos. Foi quebrando. E aí acabaram. Se quiser ver, ó. Essa aqui é a região de Qumran. E ali, se não me engano, ali são as cavernas de Qumran, são aquelas aberturas ali. Existem muitas cavernas. Olha. Medianita. Então, é Thompson. Quer ver? É um livro. Tá aqui. Que horas temos? 8h10. 10. Vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo e depois pegamos Gênesis. Pode ser? Tu vai pausar o negócio? Eu vou pausar a nossa aula agora e daqui a pouco, daqui a uns 10, 15 minutos, a gente volta com a segunda parte. Tem uns nomes estranhos. Tem alguns nomes estranhos, Deixa eu pausar aqui. Beijo, Vivinha. Vivinha, vamos pausar. Ó, a daqui a Vivinha mandou pouco. uma coisa. Isso tá funcionando sim. Top. Ok. Daqui a pouco a gente volta, tá, gente? Não morro de saudade. Encerrar.